Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Panorama do Chefe. Eu sou Joseph Alberto e este é o seu canal para você aprender sobre renda variável. Galera, mês de maio acabou e eu tenho o seguinte tema para a gente compartilhar nesse vídeo com vocês. Disparada da IA versus ressaca das criptos. Como é que a gente vai trabalhar isso aí? Então, pessoal, parece que não, mas esses dois segmentos, eles estão um pouco interligados. Por quê? Tem muita criptomoeda que está vinculada à inteligência artificial e as ações de inteligência artificial dispararam na Bolsa Americana. E a gente tem que tomar cuidado e observar as melhores oportunidades. Mas eu quero compartilhar com vocês primeiro a nossa vinheta de abertura. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre a valorização do mercado americano, tá? E vamos fazer um paralelo com as criptomoedas, para a gente buscar as melhores oportunidades nas cripto. E quem está de olho no mercado americano, eu tenho uma dica para passar para vocês. Tranquilo, pessoal? Mas antes, vamos começar com o mercado brasileiro. O mercado brasileiro sofreu muito com o mês de maio. Eu fiz um vídeo falando sobre o mês de maio, vou deixar o card dele aqui em algum lugar dessa tela, tá bom? E falamos do cuidado do mês de maio, porque geralmente é um mês de realização de lucros, tá? E, dito e feito, o mercado brasileiro deu uma boa recuada, nós vamos mostrar aqui no gráfico para você observar e ficar por dentro de todo o conteúdo dessa variação do mercado brasileiro. Vamos lá? Mercado brasileiro, gráfico semanal, Ibov, vamos olhar o que aconteceu com ele. Então, pessoal, ele caiu, tá? Direto por várias semanas, tá? Estamos aqui há 6 semanas de queda contínua. E isso era esperado, talvez não dessa forma toda, essa pressão toda, mas a gente já tinha observado isso, porque o índice da Bolsa subiu muito, principalmente em uma época onde estamos com um problema de gastos públicos e nós estamos agora numa disputa eleitoral. Então o índice estava meio sem sentido, ele está subindo sem uma correção com tantos problemas que estão acontecendo no Brasil. Então essa correção já era esperada, já havíamos falando no nosso grupo Free e no nosso grupo VIP para realizar os seus lucros. Então aqui chegamos numa região que ele iria reverter a tendência, rompeu, deixou o fechamento fora dessa região. O que esperamos para esse mercado no momento? Esperamos que ele venha subir um pouco, ok? Bater nessa região aqui, vou até ajustar, em torno dos seus 186 mil pontos e continuar a queda para a região dos 170, 150 mil pontos. E aí fica interessante para a gente comprar, ainda mais com essa disputa eleitoral. E esse mês de maio, tanto no Brasil quanto no mundo, o tema foi a volatilidade, a subida e descida muito forte dos ativos em geral, tá? E eu separei algumas ações para a gente observar, tá? Eu observei aqui para vocês do nosso vídeo, coloquei 2, tá? E o restante está no nosso grupo VIP. Nosso grupo VIP, ele é focado nas análises principais, certo? E ela te direciona para as melhores ações e para aquela pessoa que não tem tempo, tem dificuldade de ficar olhando o gráfico no geral, nós fazemos isso, nós fazemos um comparativo dos seus fundamentos e colocamos isso disponível para você. Vou deixar aqui o link na descrição. Por apenas R$ 39,00 por mês, você tem acesso a esse conteúdo. Beleza, pessoal? Então, eu vou falar agora de uma ação que estamos de olho já faz um tempo, que é Suzano. Suzano chegou numa região nossa aqui de interesse, deu entrada, ainda não valorizou, mas eu vejo como uma oportunidade de você comprar ainda, tá? Estamos aqui praticamente no 0 a 0,
certo? E colocamos esses pontos aqui, vou colocar aqui mais para cima para você. Colocamos esses pontos aqui para vocês observarem. Eu entendo que 42,01 já deu um gatilho, mas quem tiver ainda com receio e quiser esperar uma oportunidade melhor, se ele romper esses 42,87, já pode dar uma oportunidade para a gente, tá? Suzano é uma ação que eu estou de olho e uma outra ação que fizemos uma boa entrada nela há um tempo atrás e agora está recuando para pontos interessantes é CPFL Energia. CPFL, nós entendemos aqui no gráfico diário que está dando uma oportunidade, bateu nesse topo no fundo 1, 2, 3, 4 vezes e não rompeu, tá? Já está numa região aqui de nosso interesse comprador e podemos utilizar 43 e 41 na sua subida para fazer uma valorização, tá? E aí, o que acontece? Essas ações geralmente são ações defensivas. Por que são ações defensivas? Que mesmo que a bolsa caia, ela não vai cair tanto, certo? E quando a bolsa sobe, ela acompanha a valorização da bolsa. Suzano, ela é uma exportadora de papel e celulose excelente, tá? Paga bons dividendos, tem um bom histórico de valorização ao longo do tempo e CPFL Energia, uma empresa de energia elétrica excelente também para uma valorização. Tranquilo, pessoal? E agora, falando de mercado americano, nós vamos ver como está o comportamento dos Estados Unidos perante a todo esse cenário de crise, de guerra e outras coisas mais. Tranquilo, pessoal? Eu vou colocar aqui na tela o nosso gráfico do S&P 500, ou nossas 500 maiores ações da Bolsa Americana. Vamos lá? S&P, tá? Subindo muito bem, obrigado. Andando bastante forte. Dando uma valorização aqui, rompeu esse topo, continua indo para cima por conta da inteligência artificial. As empresas de IA valorizaram muito nesse mês de maio e foi o que movimentou o S&P, trazendo ele para esses topos históricos. Aqui nós temos que ter algum cuidado. Por quê? Nesse momento aqui, não é recomendado você fazer compra, tá? Aqui é o momento onde os grandes players estão realizando seus lucros. Ele pode chegar aqui nessas regiões, nos dar uma oportunidade de entrada ou fazer uma correção mais profunda. Se eles entenderem que esse segmento de IA foi apenas uma euforia, eles vão tirar o dinheiro deles, eles têm muito mais informações do que nós, eles detêm todo o mercado financeiro, então a gente achar que nós estamos mais espertos do que eles, nós estamos puramente enganados. Nós apenas surfamos os movimentos que eles deixam para a gente. Tranquilo, pessoal? Então, isso era o que eu queria falar do mercado americano, tá? Eu quero falar também do petróleo Brent. Petróleo Brent deu uma recuada, chegou no mês de maio na casa dos $120, que foi o topo clássico dele, e agora está recuando para patamares de 90 a $87, tá? Aqui nós já havíamos falado na casa dos $100 que deveria fazer uma realização de lucros. Quem me conhece sabe que a gente estuda isso aqui como uma distribuição de mercado, que é o quê? Os grandes players estão encerrando posições aqui no petróleo e eles estão começando a vender os seus ativos, tá? E aqui então o petróleo está aguardando a decisão dos Estados Unidos contra o Irã. Se essa decisão geopolítica chegar a um acordo que é bom para o mundo, o petróleo vai despencar. E as empresas de petróleo também vão cair. Então tomem cuidado, porque especular agora na parte do petróleo é muito arriscado. Nós falamos lá no nosso grupo VIP de uma ação de petróleo que eu falei que era muito arriscada e acabou não sendo a melhor das operações, tá? Quem tinha que encerrar essas operações já fez o encerramento e agora vamos aguardar novas oportunidades. Beleza, pessoal? E agora nós vamos falar do mercado de criptomoedas. Como está se comportando o mercado de cripto perante a tudo isso? Por quê? Porque até agora o Bitcoin não disse para que veio,
ainda está no momento de recuperação, e isso faz com que tenhamos cautela. Eu já vinha falando que é uma oportunidade para a gente ir comprando Bitcoin aos poucos, mas não é para agora, é para médio e longo prazo. Então, nós estamos olhando o Bitcoin para daqui a 1 ano e meio, 2. Se ele em 6 meses bater o nosso resultado, ótimo, legal, show de bola, nós vamos para cima realizar os nossos lucros. Caso contrário, ele está dentro do nosso período de valorização. Tá bom, pessoal? Então eu quero que vocês analisem com calma, façam as suas entradas devagar, não saem colocando todo o seu capital no Bitcoin. Por quê? Porque é uma região onde devemos ter cuidado. Tá bom, pessoal? E aí eu quero mostrar para vocês Bitcoin, gráfico diário. Eu havia falando que essa subida aqui não era uma subida convincente e agora, tecnicamente, pela nossa análise técnica, ele está revertendo tendência porque ele já rompeu esse fundo, certo? Está sustentando numa área interessante para a gente. Quem tiver ainda uma oportunidade de fazer uma comprinha, pode fazer, que é uma área boa para você ir comprando, mas pouca quantidade, por favor. Por quê? Porque se o Bitcoin aqui validar como reserva de valor em outros países, como esse novo presidente do Banco Central está de olho, fazer a reserva de valor do governo americano em Bitcoin, rapaz, esse Bitcoin vai disparar, tá? E se ele não fizer isso, o Bitcoin vai cair. Eu ainda acredito muito na criptomoeda do Bitcoin para médio e longo prazo, já demonstrou excelentes oportunidades. Eu, por exemplo, já surfei a perna de alta agora, eu comprei em torno de 23 mil dólares e consegui vender lá para em torno dos 100 mil dólares. Então foi uma excelente valorização. Dá para fazer isso com as criptomoedas? Dá. Mas você tem que aprender e entender o melhor ponto de compra. Bitcoin ainda está em uma boa oportunidade de compra, mas devemos ter cuidado. E as criptomoedas que eu estou olhando para Bitcoin, uma delas é a CHZ. Deixa eu colocar aqui, CHZ. É uma criptomoeda de períodos, tá? Ela é uma criptomoeda vinculada aos esportes. Ainda não deu um gatilho de compra para a gente, certo? Está voltando a patamares que é interessante para a gente comprar, mas ainda não mostrou força compradora. O pessoal acredita que com a situação da Copa do Mundo, ela como é uma criptomoeda voltada para esporte, ela entre numa boa valorização, tá? Então tome cuidado, porque é uma operação de curto prazo e pode ser que você tenha algum prejuízo com ela. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês a respeito das nossas criptomoedas e ações americanas, tá? O mercado americano ainda não está favorável para compra, eu falei isso para vocês. Ainda estamos comprados em Mercado Livre, acreditando numa valorização de longo prazo. Beleza, pessoal? E agora eu quero compartilhar com vocês duas coisas interessantes. Mês de junho está entrando aí. Nós fizemos uma boa valorização da nossa carteira. Estamos montando algumas posições interessantes, tá? E isso faz com que tenhamos cuidado para sair entrando em qualquer operação, certo? Tem operações que são mais arriscadas, tem operações que são menos arriscadas. E aí agora nós estamos dando prioridade àquelas operações que têm uma boa valorização de boas empresas, que pagam bons dividendos, que a gente consiga ficar com ela posicionada para médio prazo. Por quê? Porque mesmo que ela continue numa uma queda ainda, nós podemos valorizar o nosso capital com os dividendos. Tá bom, pessoal? Então, foi o que eu falei no grupo VIP, certo? Reforço aqui, as operações de ações que são boas, que estão pagando bons dividendos, devemos manter, não devemos nos desesperar, mesmo com um cenário político ainda não favorável para os investimentos. Tá bom, pessoal? E aí eu quero compartilhar, por fim, duas atitudes importantes aqui que eu tomei no mês de junho, que vai entrar agora. Uma delas é a minha prova de certificação. Então, esse mês de junho será a saga da certificação no CNPI, que é para aprimorar conhecimentos e passar
o melhor tipo de análise para vocês. Tá bom, pessoal? E a segunda, nós aqui estamos no mês da Copa e estamos montando a nossa saga das automações na renda variável, tá? E isso faz com que possamos analisar o mercado e as automações que já estamos programando, eu tenho trabalhado nesse projeto há pelo menos uns 3 meses, e esse agora está validando algumas entradas, e eu vou gravar um vídeo explicando como será o mês de junho para as automações. Então as automações vão estar voltadas para o day trade e nós vamos operar com 3 robôs, 3 ativos, e eu vou explicar no vídeo como vai funcionar isso. Então, no mês da Copa, são os nossos 3 jogadores que vão operar no mercado financeiro. Eu vou deixar aqui o card desse vídeo para vocês observarem, tá? Ainda não está disponível, ele ainda é um período de teste, mas eu quero compartilhar com vocês essas oportunidades que podemos fazer no mercado financeiro, para que a gente consiga focar em outras atividades. Você que é profissional liberal, você que é empresário, você vai ter as suas atividades correndo normalmente e nós do Chefe da Bolsa vamos te ajudar a valorizar o seu capital. Tá bom, pessoal? Se esse conteúdo faz sentido para você, compartilha ele com um amigo seu, com uma pessoa que entende de mercado financeiro e faça parte do nosso ecossistema de investimentos, tá bom? Vou deixar aqui o link aqui embaixo do nosso grupo free, totalmente gratuito, tá bom? O nosso WhatsApp para você entrar em contato conosco e se você tiver interesse de trabalhar a mentoria do seu investimento, nós temos também o nosso projeto, o Mapa do Valor. Tudo isso aqui vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? Uma boa semana para vocês, lembrando que essa semana vai ser uma semana curta, porque vamos ter um feriado na quinta-feira, tá? E na sexta-feira o mercado já fica meio preguiçoso. Então, valorização e movimentação de ativos deve ficar entre segunda e quarta-feira. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, uma boa semana e fiquem com Deus. Valeu!